Olá pessoal, amigos do My News Invest, a gente vai começar uma edição especial aqui falando muito de esporte e negócios com o Marcelo Nicolau da Sporteca e a nossa grande Mara Luque. Roda a vinheta que a gente já volta. Olá amigos do My News Invest, um prazer estar aqui falando de esporte com vocês. Estou com a Mara Luque e o Marcelo Nicolau, Head de Venture Building da Sporteca, e a gente vai falar exatamente desse momento em que o esporte parece que está no centro da conversa de negócios, né? Passa por uma grande revolução e que interessa gigantes como, por exemplo, a Apple, que fez um tremendo investimento para levar o Messi para a Liga Americana de Futebol. A gente está vendo a Arábia Saudita trazendo um monte de jogadores em busca de uma diversificação da economia. Alguns falam em sports washing. Há uma série de interesses que envolvem que cercam esse futebol. E acho que a gente vai ter uma conversa muito boa aqui sobre como está esse cenário de investimentos no esporte, o que isso está projetando para o Brasil. E sempre bom estar aqui com o pessoal que... Olha só, olha o sorriso de Mara Luque. Estamos aqui com o Marcelo Nicolau. Então, Mara, você não é muito de esporte, mas de investimento você entende. Então, por isso mesmo que eu estou nessa conversa. Essa história de esporte está entrando de uma forma na área de negócios e investimentos que eu falei, tem que entender de esporte. Eu não entendo nada de futebol. Uhum. De tênis até que eu gosto. De futebol não sei nada, cara. Futebol não sei nada. Sei nem quando é a Copa. Onde vai ser a Copa esse ano? Não é esse ano, ano que vem? Não, a Copa do ano que vem? É ano que vem? Não, no ano que vem. É 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. A Copa não é só num lugar? Agora vai mudar Não, já foi. Lembra que foi na Coreia e no Japão em 2002? Somos campeões. As coisas variam um pouco, exatamente. E aqui, estamos aqui com uma das pessoas que mais entendem, mais mapeiam esse cenário, que é o Marcelo Nicolau, Head Venture Building da Sporteca. Cara, o que faz um Head of Venture Building? O nome é bonito. É bonito pra caramba esse nome aí. Esse nome é bonito pra gringo, né? Basicamente, a minha função dentro da Sporteca são criar novas startups e negócios dentro da área de Sports Tech. Então é isso que eu faço. Todas as novas invenções, negócios, produtos que a gente cria dentro do esporte e entretenimento, minha função é fazer ela acontecer. Esse é um ponto importante, Marvel, porque é por isso que eu tô aqui. O esporte sendo conteúdo para startups e na área de negócio e para investidores. Então, assim, sendo um canal onde você pode investir e ter retorno, porque esse mundo de tecnologia é muito interessante. Eu estava em São Francisco e lá tem bares onde você encontra investidores e você vai conversando e conta do seu negócio, o que você tem e tal. Você arruma um investidor ali para coisa. Aqui no Brasil, esse ecossistema ainda... eu acho que ainda está começando a andar. Agora, se tem alguém que pode fazer isso andar, é o futebol, né? Perfeito. Exatamente. E acho que essa é uma das propostas da Sporteca, inclusive. É interessante isso que você falou, porque acho que faltam polos que atraiam investidores e empresas focadas no Sports Tech. Então, a Sporteca, além de ter um campus para suas próprias startups, a gente também convida e traz outros players, empresas que estão dentro dessa área de esporte e entretenimento, né? Que estão lá com a gente na Sporteca para poder justamente gerar essa discussão e essa troca de informação. Marcelo, a gente viu recentemente uma grande mudança no cenário de investimento esportivo no Brasil. Muita gente vai parar e vai pensar primeiro, tem as SAFs que fizeram com que muitos clubes fossem mais rapidamente transformados em empresas, como o Botafogo, que está liderando o Campeonato Brasileiro. Mas qual é realmente a extensão dessa possibilidade de investimento no esporte? É só clube? Tem a solução tecnológica envolvida? Como é que está isso aí nesse cenário? Na verdade, a gente está viciado, né? Acho que no Brasil, durante muito tempo, acho que o futebol, obviamente, sempre foi muito importante, continua sendo relevante. E sempre que se falou em futebol e receita para clubes, são sempre as mesmas coisas que se fala, né? O patrocínio de atletas, venda de atletas, direitos de TV e coisas assim. E acho que com a tecnologia, né, e essa revolução que a gente está vivendo já há algumas décadas, a tecnologia passa a entrar no esporte e abrir uma série de outras oportunidades de negócio que você pode fazer dentro do segmento esportivo, né? Então, só para citar alguns exemplos aqui, você tem talvez a área com maior investimento dentro do esporte, é o que a gente chama de fan engagement, né? Como é que você traz
a tecnologia para oferecer novos produtos e serviços para o fã, para o torcedor poder consumir esporte. Seja compra e venda de ingressos, seja conteúdo, seja o consumo de jogos ao vivo, enfim, uma série de coisas. Você tem toda a parte da blockchain que está entrando e traz possibilidades de você criar tiqueteiras em NFT, ou você criar sistemas de loyalty. Você tem tecnologia para performance de atletas, para o atleta poder se formar melhor, taticamente, fisicamente, até mentalmente, enfim. Então, acho que a tecnologia e as metodologias de inovação, que é o que a gente traz na Sportec, acho que abre um pouco esse leque para ir além do tradicional patrocínio, compra e venda de jogador de TV, para se pensar também em entretenimento de uma forma mais ampla, né? Como o meu sócio lá na Sportec diz, o Gustavo, na verdade os clubes de futebol, assim como outras entidades, nasceram para ser espaços de entretenimento, né? Esses clubes, na verdade, a proposta é você poder socializar e se entreter. Então, a ideia é a gente tentar resgatar isso através da tecnologia. E redes, né? Porque muito antes da tecnologia trazer essas redes sociais, você tem os times, são verdadeiras redes, né? Perfeito, Você exatamente. cria... enfim... Você para pensar. Desde a primeira ideia de um patrocinador se associando a um clube, o que esse patrocinador queria? Ele queria estar envolvido numa grande paixão. Estar envolvido numa paixão que é consumida por milhões de pessoas. E hoje o que a gente vê primeiro, o esporte ficou muito mais caro, ele precisa de muito mais recursos para se manter competitivo, as entidades precisam, os clubes precisam disso. E o que a gente vê é que o simples dia do evento não basta mais. Né? A bilheteria, o que se faz em direito de transmissão, só isso não basta. Então, o clube tem que achar formas de ganhar dinheiro que transcendam esse evento. Mas, além disso, tem uma outra questão, que é a da attention economy super fragmentada que a gente tem hoje em dia, que gera um problema geracional. Perfeito. Né? O problema geracional é que a galera que consome esportes da nossa idade, da idade do meu pai, essa galera tinha um jeito de consumir, tinha um ritual, tinha uma coisa de ver jogo. E agora tá diferente, né? Agora tá todo mundo na segunda tela, tá todo mundo se mexendo ouvindo o jogo, mas fazendo outra coisa, conversando com um amigo. Como é que isso acaba gerando também outras possibilidades dentro do negócio? O mercado de conteúdo esportivo e transmissão de jogos ao vivo é um exemplo claro disso que você está falando, essa situação que ele está passando. Porque essa audiência às vezes também cai, né? A gente vê muita coisa, mas... Totalmente. Essa mudança geracional que acontece não só para o esporte, como para todos os segmentos, é muito nítida e afeta diretamente o esporte. Porque, como o Marvio bem falou, na nossa época, ou na época enfim, nossos pais, etc., a transmissão esportiva, ela era feita de um jeito que é a mesma que é feita hoje. Então você tem lá sempre o narrador, o comentarista, enfim, aquele formato que você é passivo, você consome de forma passiva. E a geração atual quer interação, quer imersão, quer participar. Ela não tem mais paciência de ficar assistindo lá 4 horas de Roland Garros ou 90 minutos de um jogo de futebol. Então, eu acho que o esporte tem que se adaptar porque está perdendo um pouco desse público. Tanto é que muitos estão indo para os games, para os esportes, né? Então, você trazer a tecnologia para oferecer essa imersão, como, por exemplo, no live streaming, é nitidamente o que a gente tenta fazer, né? Como é que a gente traz inovação e tecnologia para atualizar o esporte, para continuar trazendo fontes de receitas novas com esse público que está entrando. Mara, você não tem ideia da quantidade de dirigente de futebol do Brasil e do exterior que morre de medo de videogame. Sério? Por conta da capacidade que eles têm de botar essa geração Z para dentro da audiência deles de uma forma ativa. O cara não está ali passivo vendo o jogo. E esse talvez seja um dos grandes desafios. É muito engraçado. Quando a gente fala de torcedor, a gente costuma colocar tudo no mesmo balde, né? Mas assim, a gente vê muito que você tem o torcedor fanático, vamos dizer assim, ou mais tradicional, que quer ver o jogo, que é o cara que está concentrado no jogo, na performance. Só que você tem uma grande parte do torcedor, que é o torcedor recreativo, que a gente fala. Que é aquele que ele quer um entretenimento. Então o jogo é importante, mas ele é um pano de fundo para várias outras coisas que ele quer fazer. Ele quer socializar, ele quer interagir. Não é à toa esse fenômeno do second screen, de eu estar vendo o jogo ao mesmo tempo que eu estou no meu celular, que ele existe. Nada mais é do que esse público querendo estar ativo enquanto alguma coisa está acontecendo.
né? Então, eu acho que cada vez mais o canhão vai estar voltado para esse torcedor recreativo. Como é que eu trago mais entretenimento para ele, tendo o esporte como pano de fundo? Mas agora eu quero voltar para a área do business, dos investimentos. Quer dizer, como é que você tem, você trabalha com várias startups nessa área. Você tem, no Brasil, você vai passar por um movimento agora, daqui a pouco, enfim, isso, a gente já viveu isso no passado, de investidores que não entendem nada de futebol, não sabem nem para que lado fica o gol, o meu caso, mas que quer rentabilizar melhor o seu dinheiro. Não é o meu caso, porque eu não tenho dinheiro, ultimamente tá todo não investe, mas enfim, tem muita gente que tem, e fala assim, olha, taxa de juros caindo, ela ainda está alta, mas vai cair mais, enfim, e você vai ver, a gente já viu isso no passado, você vai ver gente querendo diversificar as suas aplicações, e isso é uma categoria que eles chamam de investimentos alternativos, e vai querer procurar alguma coisa que tenha um retorno interessante. Quer dizer, qual é a taxa de retorno? Como é que é isso no exterior? Tem taxa de retorno grande? Um investidor pode olhar isso como uma alternativa interessante para a carteira dele de investimento? Eu acho que sem dúvida, como você falou, né? Como acho que um elemento de diversificação da carteira dele de investimento, ele busca, obviamente, segmentos que tenham um percentual de crescimento mais alto, que é o que está acontecendo agora com o Sports Tech. Óbvio que isso daí varia muito de startup para startup, de segmento para segmento, o esporte como um todo é muito amplo, mas as taxas de crescimento, principalmente nos anos mais recentes, elas são sedutoras, né? E sem dúvida nenhuma que é algo para se considerar por parte do investidor, e acho que muitos já estão considerando, tá? Só para te dar um dado aqui, de 2018 até 2020, a média global de investimento no Sports Tech variava entre 4 a 5 bilhões de dólares. Em 2021, isso foi para 11,5. Isso deu teve uma explosão, muito motivada pela pandemia, porque passou a se consumir muito conteúdo esportivo, tiveram aí alguns efeitos da pandemia. Se achava que aquilo era um efeito pontual, só que em 2022 foi para 8 bilhões e meio, ou seja, de 4,5 foi para 8,5. Se criou um patamar novo de investimento global. Então, isso... Qual é a participação do Brasil nisso? O Brasil hoje é o 8º colocado no mundo em investimento em Sports Tech, né? Então, assim, tem uma posição relevante, mais ou menos similar à posição que o Brasil tem em outros mercados. Só que o problema do mercado brasileiro é que o investimento ainda é muito incipiente. Você tem alguns deals muito grandes que são feitos, que jogam o nosso número lá para cima, mas inconsistentes. Então, você tem anos que você tem muitos investimentos ou muitas vendas de empresas ou M&As que acontecem, anos que não acontecem muito. Então você vê que o mercado brasileiro ainda está passando por um momento de amadurecimento, mas é um fato que o Brasil, entre os países emergentes ou os países fora de China, Europa, Estados Unidos, é o mais relevante, um dos mais relevantes. Isso sem dúvida nenhuma. O Brasil, se não me engano, até agora foram em 4 anos 800 milhões de dólares de investimento total, que coloca ele entre esses top 10 aí. Mas, de novo, você tem que avaliar que são alguns poucos deals muito relevantes que aconteceram. Acho que falta ter uma consistência maior ao longo do tempo. Porque a gente está falando também de exportação de tecnologia, né? E quando você está falando em exportar tecnologia brasileira para mercados internacionais, você também se aproveita muito da taxa de câmbio. Não é verdade? Você tem uma possibilidade. Se você tem alguma coisa que funciona dentro do esporte brasileiro, é difícil você imaginar que isso não vai funcionar. Por exemplo, o fan engagement de um outro clube no exterior, na Espanha, na Inglaterra. Então, são soluções que você pode certamente exportar. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente falou um pouquinho de SAF, e eu acho que as SAFs, elas acabam exigindo um pouco mais de profissionalismo dentro dos clubes. E acaba tendo que acelerar demais o tempo que esses clubes perderam, né, com administrações que eram conduzidos olhando especificamente só para o campo e para a bola. Houve uma necessidade de digitalizar as receitas do clube, de levar essas receitas
tanto através das redes sociais, mas também a tecnologia está trazendo isso, você não acha? Tem um caminho para as Sports Tech que vão servir aos clubes de futebol? Sem dúvida. Eu acho que com as SAFs, essa profissionalização, passa a ser até mais fácil, a ser até mais óbvio essa associação de novas tecnologias com os clubes, que você passa a ter uma gestão mais profissionalizada, mais experiente e que vê o valor não só no que a tecnologia pode trazer de eficiência, como aumento de receita. Então, assim, eu acho que a perspectiva aqui para o mercado local ela é fantástica, né? Com todas as SAFs que estão acontecendo e como você falou, e a tecnologia que está entrando, e o Brasil, o mercado Sports Tech brasileiro ganhando mais robustez, eu vejo aí uma tempestade perfeita acontecendo. Acho que não só fora, como aqui. E como você falou, também tentar estabelecer o Brasil como um grande exportador de tecnologia em Sports Tech para fora. Porque se tem uma das coisas que a gente pode se gabar, é que em esporte a gente é relevante, né? O Brasil é relevante. E se eu resolvo um problema da CBF, do São Paulo Futebol Clube, do Flamengo, eu certamente consigo resolver esse mesmo problema do Kashima Antlers, do Osasuna, ou seja, quem for. Então a gente tem propriedade para falar de esporte, a gente tem um mercado que tem uma série de dificuldades, e se uma startup prospera aqui, a possibilidade dela poder... Acho que o esporte tem essa coisa, falando agora com um olhar neutro de investidor, que é a compatibilidade, né? Você, uma vez que você cria uma solução aqui, ela para poder servir em outros mercados, é muito mais fácil, talvez, que outros mercados mais regulados, né? Que tenham as suas próprias regras, as suas próprias burocracias, sei lá, o mercado de health tech, mercado de fintech. Então, como investidor, também você investe no mercado que tem... Banco Central, né? Exatamente. Então, ou seja, você tem essa globalização, essa natureza mais global que o esporte oferece. Agora, é Sport Tech ou é Futebol Tech? Eu acredito que Sports Tech é natural quando você fala no Brasil, futebol é gigantesco. Então, acaba atraindo muito mais um investimento e você tem também uma torcida muito grande. Mas você tem iniciativas em outras áreas além do futebol? A gente tem, por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro como um dos nossos parceiros. Né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que a gente está desenvolvendo, a gente vai falar talvez num próximo programa sobre a OneFan. A OneFan hoje está desenvolvendo essa plataforma de fan engagement para o Comitê Olímpico Brasileiro, que a ideia é justamente como é que você consegue criar uma experiência melhor para o fã de modalidades olímpicas, né, para ele poder consumir tudo numa plataforma e também trazer oportunidade de monetização. Porque esse público mais nichado, apesar de serem segmentos menores, ele tem um gasto maior, um ticket médio maior, uma condição melhor muitas vezes para você poder gastar e muito mais lealdade. Então talvez você perde em horizontalidade, mas ganha em verticalidade, né? Então, sem dúvida, são importantes. E não dá para esquecer que o mercado americano é o maior mercado de Sports Tech. E o futebol americano, o basquete, outras modalidades são gigantescos. Então, no mundo, no Brasil, o futebol é muito relevante, obviamente, mas no mundo você tem N outras modalidades, cricket e esses outros que eu falei que também pesam. E no Brasil pesam. pode até ajudar a desenvolver outras modalidades, isso, não, mano? E às vezes não é nem apenas desenvolver a modalidade ou o que seria a ideia de desenvolver a modalidade. É encontrá-la, conectá-la com o seu público, que é uma coisa fantástica. Que é a coisa da tecnologia. Que é a grande coisa que a tecnologia conseguiu fazer, né? Que é conseguir trazer as pessoas que têm afinidade para aquilo, ou para a mesma conversa, ou para o mesmo consumo. São as redes. Exatamente. Tem uma coisa que eu acho fantástica. Você imagina, a NBA apresentou, faz alguns meses, acho que foi no fim do ano passado, o CEO da NBA ele mostrou um feature que eles iam apresentar para os fãs da NBA, que é o seguinte: ele pegava um celular, escaneava você, Mara Luque, com a roupa que você tá, e ele conseguia fazer com que você entrasse na quadra, mas não apenas entrar na quadra como você estava. Você ia repetir os mesmos movimentos de um atleta que você escolhesse, com a roupa que você estava, e você ia fazer o quê? Compartilhar isso com a sua galera. Caraca. Imagina o potencial que isso tem de Eu engajar. quero. Hã? Pois é. Fazer isso. Pois é. Imagina uma enterrada, você pega uma enterrada do LeBron James e você se coloca no corpo do LeBron James e você dá aquela enterrada.
e você compartilha. Não, e eles mostraram isso exatamente com um ex-jogador da NBA, não me lembro agora o nome, que tava já com um pouquinho de sobrepeso, aquele corpinho de jogador aposentado, né? Mas aí você via a incrível capacidade que eles tinham de trazer quem tá na poltrona para dentro do jogo. A experiência. Para experiência e aquilo pronto para ser compartilhado, para você tirar uma onda com seus amigos, para você zoar. Que está em linha com o que a gente falou agora há pouco, dessa necessidade de imersão e de interação que essa nova geração tem quando consome entretenimento. Então a NBA, a NFL e outros já estão muito à frente nesse sentido de como é que eu ofereço a possibilidade do público ser protagonista. Né, e poder gerar conteúdo para poder compartilhar. Outras ligas, o futebol eu acho que está um pouquinho atrás. Você vê algumas iniciativas, algumas tentativas, mas eu acho que a gente sempre usa as ligas americanas como uma referência porque elas são muito mais abertas a essas tecnologias, elas ditam tendência. Isso naturalmente vai acontecer, já vem acontecendo em outros países e outras ligas. Isso veio para ficar. E tem uma outra coisa, né? A NBA é forte, mas ela não é a líder do mercado de esporte dos Estados Unidos. Então você vê que ela se mexe para manter aquela base de fãs que ela tem e renovar justamente com isso. Você quer experiência imersiva? Eu posso te dar isso através do esporte. Entendeu? E o esporte tem essa coisa fantástica que que você mencionou, que é a socialização. Né? Ele tem uma função que é de trazer pessoas para dentro de uma mesma experiência, compartilhando recorrentemente as emoções, e acaba sendo um mercado muito difícil de ser ignorado. Isso está na essência do esporte, né? O que eu acho que é fascinante, a gente que trabalha com esporte, é que diferente de outros mercados, você tem um componente da paixão. Diferente, assim, outros mercados têm também, mas esse é um mercado que a paixão ela é muito forte. Porque está no core do esporte a busca pelo pertencimento, e pela você poder extravasar a tua emoção, né? Então, o esporte é uma válvula de escape para as pessoas. Né? Então, isso está na essência. Quando você consegue pegar essa essência e tangibilizar ela através de tecnologia, oferecer formas das pessoas poderem canalizar essa oportunidade de socializar, de pertencer ou de extravasar a emoção, é que você acha aí as grandes soluções, aí que você vê o impacto. Então, eu brinco que muito provavelmente o esporte é o segmento com o menor CAC de todos, né? Não é? Talvez é mais difícil eu convencer você a baixar um app de um banco, mas talvez eu fazer você baixar o aplicativo do teu clube do coração ou do esporte que você é fã é muito menos. Ou do atleta que você gosta é muito menos. É verdade. E aí, que acho que está o X da questão, não sei se o Mário vai tocar nesse ponto, mas falando para o investidor, né, que é muito do teu público, o esporte em si, ele é um mercado interessante e relevante, mas mais interessante ainda é o que você pode fazer através do esporte. O esporte pode ser um grande gerador de lead e conversor de negócios para outros segmentos. Não é à toa que as marcas tentam se aproximar tanto, mas acho que a tecnologia traz formas de você fazer isso de uma maneira mais direta, né? De você, de fato, atrair o torcedor e converter ele, por exemplo, para te consumir. Como é que a pessoa pode investir? Duas perguntas. Como é que ela faz para investir? Para quem que isso está acessível? E qual é a taxa de retorno média num investimento desse? Bom, hoje, assim, você tem aqui no Brasil alguns veículos, né? Algumas empresas que estão se aventurando. Posso mencionar umas aqui, a Outfield Capital, a Go For It, você tem a Bossa Nova, e todos eles com essa característica de Venture Capital, né? Então, obviamente que ainda é um investimento de risco. Elas, na verdade, variam. A Bossa Nova, por exemplo, investe muito mais numa fase que a gente chama do early stage, né? Ainda quando a startup está começando a faturar. Outras, como a Outfield Jacro, tem a tese comprovada e já está no momento de tração. Então, cada uma no seu momento com o seu devido risco. Mas todas buscando retorno que quem investe em Venture Capital espera, que é 5 a 7 vezes o capital investido num período aí que pode ir de 7 a 10 anos, né? Então... essas são as opções que existem hoje e que são muito poucas, né? E o veículo são fundos de Venture Capital? Isso. Hoje, né, acho que os fundos de Venture Capital são os que se destacam, são os veículos mais comuns aí utilizados atualmente. Que é também um pouco do que a Sporteca faz, né? A gente aí cria aí os diferentes veículos, aí os que geralmente são fundos, mas no nosso caso é muito o anjo ainda, né? Muito num período ainda anterior a esses fundos que eu acabei de mencionar. É o primeiro estágio. Né? Primeiro estágio. Que é o que falta no Brasil. A gente seed money, né? Quando a Sporteca foi fundada, o motivo pelo qual a gente resolveu ser uma fábrica de startups é porque
o mercado brasileiro ainda era muito incipiente em soluções de sports tech, né? Não adianta você querer fazer aceleração de startups ou você fazer um investimento massivo em startup quando você não tem um ecossistema de startup tão desenvolvido. Então a gente falou, é muito mais arriscado talvez eu fazer poucas apostas do que eu investir nas minhas apostas, né? Então a Sportec nasceu dessa ideia de por que não escolhemos as nossas teses, nos juntamos com investidores e, obviamente, nós criamos aí as squads de produto e as empresas que a gente vai acompanhar do zero até a saída. Então não é uma aceleradora, né? Não é uma aceleradora. A Sportec, a proposta é de fábrica de startup. É um conceito que não é novo, né? Tem gente que chama de Venture Builder, de Startup Studio, tem um nome diferente para cada um, mas isso existe desde 97, né? No Vale do Silício, Europa e outros lugares. Mas é um formato relativamente novo aqui no Brasil, e principalmente quando a gente fala de esporte. Então é isso que a gente aposta. Como é que você, de fato, tendo o controle da startup do momento que ela nasce, escolhendo aonde que ela vai atuar, qual a tecnologia que a gente vai usar, qual a equipe que a gente vai colocar, até ela começar a tracionar e a gente fazer uma saída. Acho que o modelo da Sportec é esse, é fazer uma saída no momento que ela chega numa fase pré-série A, para depois voltar e fazer tudo isso de novo. E aí tentar ajudar esse ecossistema a se oxigenar. Uma coisa que você falou que eu acho que é interessante, que é o que dá para fazer através do esporte, mas isso também tem um outro aspecto para mim. Eu acho que eu consigo ver o seguinte, o esporte demorou a acordar para a tecnologia, né? Acho que passou-se muito tempo, na década passada, com muita resistência à entrada da tecnologia, inclusive para resolver questões do futebol, se o cara está impedido, se o cara fez o gol, se a bola entrou. Havia uma dificuldade de fazer a tecnologia entrar como modo de vida dentro do futebol. Você acha que foi a partir do momento que a tecnologia entrou no campo que o esporte acordou para tudo que estava acontecendo? Porque uma vez que o esporte entra na tecnologia, a minha impressão é que ele reboca um monte de outros desenvolvimentos que podem ser usados em outros lugares. Não apenas no esporte, né? Por que eu não posso levar uma coisa que foi desenvolvida no esporte para o torcedor e levar para o fã de música? Sim, aí você cria um modelo. Você cria um modelo. Sem dúvida. Como é que você vê essa arrancada que o esporte deu rumo à tecnologia? Olha, na verdade, assim, eu acho que tem vários fatores, né? Eu acho que eu não vou aqui ter a pretensão de dizer qual foi o fator, mas eu vou dizer o que um professor meu dizia do meu mestrado em inovação, que às vezes inovação só vem com dor. E eu acho que parte dessa mudança de mindset veio com a dor, né? Acho que muitos clubes, por falar de novo do futebol, mas com a necessidade de gerar novas fontes de receita, se viram na necessidade de fazer essa transformação digital que você fala tanto, né? E acho que a pandemia também veio como um susto, um chacoalhão para muitos deles, né? A partir do momento que o estádio esvaziou e secou a fonte principal e o esporte parou, e aí? E mesmo como é que eu monetizo a minha propriedade? Né? E aí veio Porque no Brasil a gente ficou 3 meses sem futebol e os patrocinadores chegavam lá para pedir redução das cotas. Não estava conseguindo aparecer. Exato. Então, assim, eu sinto que era algo que ia acontecer normalmente, naturalmente, até porque outras dores já vinham aparecendo, né? Na Europa você via muito a evasão de pessoas dos estádios, né? As pessoas vendo isso com a tecnologia dentro da sua casa, você podendo ver do conforto da tua casa, com alta definição, com uma série de features, o teu celular te oferecendo conteúdo para você se deslocar para o estádio, para você conseguir comprar o ingresso, o valor que você paga no ingresso, por tipo de serviço que você tem no estádio, passa a não compensar muito. Essa nova geração, que já é muito mais adepta à tecnologia, enfim, então não tem tanta essa atração de ir para o estádio. Já começou a perceber, tanto é que muitos clubes estão buscando elevar o serviço, o nível de serviço que se oferece no estádio, até aumentar o preço do ingresso, mais para você poder justificar a ida como uma experiência, de fato. Então, acho que seja isso, seja a pandemia, enfim, bom, pega as Big Techs, por exemplo, né? A entrada das Big Techs no esporte, agora eu não vou falar de clube, eu vou falar, por exemplo, dos donos de direito ou dos canais de televisão. Uma vez que você tem uma Twitch, um YouTube, entre outros tantos, entrando e trazendo essas novas funcionalidades, você precisa se mexer. Isso é uma coisa. Claro. Isso que você está falando é verdade. Você mudou a paisagem dos pontos de ônibus. Antigamente você via filme e série.
Agora, o que a gente vê é campeonato de não sei o quê, campeonato disso, campeonato daquilo, tudo em canais que antigamente não tinha essa tradição de transmitir futebol, de transmitir esporte. Né? Então a gente vê aí uma grande imersão. Um dos motivos, pegando o gancho no que a gente estava falando do esporte como um grande atrator de leads, né, e para gerar conversão, é essa necessidade das plataformas de streaming de trazer e manter mais assinantes na sua plataforma. Então não é por acaso que você tem Amazon, Paramount, Star Plus, todas essas, né, que colocam conteúdos de futebol e compram direitos, porque elas sabem como o esporte tem essa capacidade de atrair e reter, né, esse usuário, e que depois, obviamente, consomem outros conteúdos e, enfim, consomem outros serviços que eles têm. A geração de lead que você estava falando, enfim, criar esse engajamento. Né? Só para você ter uma ideia, que a Apple investiu $2 bilhões na exclusividade da transmissão da Liga Americana de Futebol, que está com o Messi, né? No Inter Miami. Desde a chegada do Messi, esse dado era do início do mês, né? Eles já tinham tido 1 milhão de assinantes. Nossa. 1 milhão de assinantes da Apple TV só por conta da chegada do Messi na MLS. Se todos esses assinantes tiverem comprado, todos, 100%, tiverem comprado o plano mais barato, a Apple já garantiu $13 milhões por mês. Então você vê a capacidade que isso tem realmente de trazer as pessoas para dentro de qualquer negócio, né? E ao mesmo tempo... E traz com a fidelidade, né? Fidelidade, exatamente. absoluta. É o engajamento, é a fidelidade e tal. Você vai, cada vez mais, você vai trabalhando esse público. A sensação que eu tenho, assim, olhando, seja de uma perspectiva de quem está trabalhando no mercado, mesmo de investidor, é que, assim, imagina que você está sentado num poço de petróleo e que você explora muito pouco, você refina muito pouco, distribui muito pouco, ou seja, tem um potencial, o esporte, de se monetizar, de se criar novos produtos, experiências, que, assim, a sensação que eu tenho é que estamos na ponta do iceberg. Mas é um novo modelo de negócios. Eu acho que o grande desafio é você trazer as pessoas que estão nesse segmento. E aí é uma coisa que aconteceu no jornalismo, a gente viu isso. No começo, os jornalistas viam a internet e a tecnologia como um algoz. Inimigo. Como estão vendo a inteligência artificial agora. Exatamente. E, cara, é uma burrice você brigar com tecnologia. Não existe isso. E, na verdade, o que se mostrou é que é mais um aliado do que um algoz, a tecnologia. Porque o My News, por exemplo, não existiria não fosse a tecnologia. Eu precisaria de dinheiro para comprar concessão, eu precisaria de grandes equipamentos e grandes coisas que eu jamais teria condições de fazer. Aí o My News foi um grupo de jornalistas que foi lá e montou um canal, entendeu? Que hoje tem ali 1 milhão de inscritos e que tem um engajamento e que tem e tá nascendo outros filhos e tal, graças à tecnologia. Uhum. Agora, para isso, e hoje você tem outros canais, e canais muito bons, enfim, e com nichos, e canais nichados e tal, mas teve que mudar o mindset. E você conhece muito bem, porque você tem grande experiência nisso, na mídia tradicional. Eu acho que falta na mídia tradicional trocar o mindset, entendeu? Porque é difícil. Exatamente. É difícil o cara pegar e entender, não, o modelo de negócio é outro. Uma vez eu estava na reunião do Google, foi do Google, eu acho, que eu tava fazendo uma apresentação lá, não sei se era do Google ou do YouTube, mas era uma Big Tech. E aí eu peguei e estava falando sobre isso. Eu acho que as Big Techs descobriram o jornalismo. Acho que sim. Entendeu? E isso que você está falando... E agora estão descobrindo futebol, né? O esporte. Isso que você está falando da mudança de mindset, acho que é legal pelo seguinte, a gente está chegando num ponto em que as empresas estão descobrindo que aquela atividade que elas tinham, aquela atividade que parecia ser a atividade fim delas, na verdade, não é só aquilo que elas fazem um monte de outras coisas. É um outro modelo de negócio. Exato, é um outro modelo de negócio. E aí você pensa nessas empresas de mídia que agora estão olhando os clubes de futebol e que já descobriram que também são empresas de mídia, porque também tem canais de TV. Exatamente. Imagina. Mas é uma visão sistêmica, né? Assim, eu sou da época, né, da minha escola de negócios, era que você tinha que ter foco
definir qual que era a sua vantagem competitiva, não poderia perder. E aí, hoje, vamos ver a Amazon, né? O que é a Amazon? Conta pra mim. A Amazon é tudo. É tudo. Né? E é tudo, né? Mas na verdade é tudo, mas de uma forma muito coerente, né? Um ecossistema que está muito integrado, né? E que se alavanca através de outros negócios, né? Então, agora pensa no clube de futebol, voltando para o nosso tema aqui, né? Se ele realmente soubesse explorar o poder que essa marca tem. Vamos comparar com o entretenimento? Pensa na Disney. Pensa no ecossistema e os pontos de contato todos que a Disney te oferece para você consumir a magia que a Disney oferece. Agora, imagina se um clube se visse da mesma maneira, né? E pensasse na jornada desse torcedor e falasse assim, quais são todas as oportunidades que eu tenho de trazer a emoção do clube para ele ao longo do dia dele ou ao longo de uma jornada de vida dele, né? Quantos outros produtos e pontos de contato não poderiam existir? Esse é o poder do entretenimento, né? Então, voltando de novo para o investimento, quantos você realmente consegue ter esse leque de possibilidades e oportunidades? Só faltava a profissionalização e a tecnologia, né? Que hoje eu acho que isso está começando a acontecer e a gente já vê, principalmente na Europa, né, em clubes de futebol e mesmo nos Estados Unidos, isso acontecendo. A NBA é um exemplo. Então, assim, dá uma passada pra gente. O que a Sporteca está desenvolvendo hoje em termos de build, de startup? Quais são os campos que vocês estão explorando nesse momento? Maravilha. Bom, vou começar pela joia da coroa, né? E que eu não vou me estender muito, porque eu acho que o Fábio Palma, que é o CEO do OneFan, vai contar bastante, mas a OneFan é a principal startup hoje dentro da Sporteca que foca no segmento de fan engagement. E ela é uma plataforma que faz a gestão dessa relação entre fã, torcedor e os clubes. Então imagina que antes você era torcedor, você tinha N pontos de contato com o clube que eram totalmente fragmentados. Eu comprava ingresso num lugar, eu assistia o conteúdo em outro lugar, eu ia jogar num outro lugar, enfim. E era uma experiência totalmente fragmentada que eu tinha que acessar lugares diferentes. E do lado do clube, imagina que ele não conversava, essa informação não se conversava, né? Ele não sabia que o Marvel comprou a camisa, era o mesmo que comprou o ingresso, que é o mesmo que está consumindo aquele conteúdo. Então a FAN criou uma plataforma para integrar tudo isso, que para o torcedor oferece num único lugar uma série de experiências do clube dele, né? Centralizadas numa plataforma, e para o clube a possibilidade de conectar tudo isso e cruzar essas informações para poder gerar melhores experiências. E ele conecta os torcedores entre eles? Do mesmo clube, sim. Você tem lá uma série o torcedor ele pode ver quem é o torcedor que sabe mais sobre o seu clube e responder uma série de quizzes para poder competir com os outros. Ele pode fazer a escalação ideal dele e ele ganha moedinhas, né? Porque isso é uma outra coisa interessante. No My News a gente gamificou o My News e a gente tem as pessoas que inclusive passam a se conhecer na vida real. Então, porque você começa a encontrar pessoas que têm... Afinidades, tem mesmo ali, assim, sabe, estão pensando... Não é uma bolha, porque no My News você tem uma diversidade. Tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem gente de centro. Mas no que eles convergem? Convergem em querer informação, querem boa informação, querem trocar ideias. Tópicos, conversas que tem... As conversas ali de alto nível e tal. Então, eles acabam... Então, isso é uma outra coisa que a gente vê acontecendo. As pessoas se encontrando... a tecnologia viabilizando esses encontros. E não com aquele estereótipo de afasta, você vai ficar em casa. Não, pelo contrário. Ele acaba aproximando essas pessoas. Você começa... mas isso aqui é papo para 1 hora. E a gente não tem que encerrar aqui, não. Mas a OneFan é uma, então, para concluir, a gente criou outra, está criando outra que se chama Match Party, que é dentro da área de conteúdo esportivo. Então, a ideia é criar funcionalidades que tornem o streaming de jogos ao vivo interativo. Então, imagina você ver um jogo e poder estar numa sala de chat com seus amigos ou com outras pessoas, você poder fazer os teus replays ou os teus highlights para você assistir depois durante o jogo, você poder jogar durante o jogo com uma coisa contextualizada, enfim. E uma outra que de performance de atleta, a gente se fala muito na formação de atleta de base, na parte técnica, tática e física, e se fala muito pouco do lado mental, psicológico. Então, a gente também está desenvolvendo uma solução para poder ajudar no treinamento de tomada de decisão e um modelo mental para performance. E temos outras coisas, né? Na blockchain, a gente está explorando muito essa parte de como usar a NFT e os tokens para a venda de ingressos e criação de comunidades. Então,
Então essas são algumas das coisas que a gente tem aprontado. E quem tem uma boa ideia de uma startup, o que faz? A gente é super aberto, assim, como eu falei, tem um modelo de ser do zero até a saída, a gente recebe muitos fundadores que têm uma ideia, às vezes ele tem um protótipo, mas ele quer se juntar com a gente para poder ter a nossa ajuda, seja na parte de metodologia, na parte de equipe, tecnologia, para fazer o negócio deslanchar. E como é que ele te acha? Pode achar pelo meu e-mail, né? marcelo.nicolau@sporteca, com TH, né? .io. Pode entrar no nosso site, tem uma área lá que você consegue fazer lá um application. A gente recebe de portas abertas lá. Aí, Marvel, só tem uma ideia aí, vamos Olha mandar aí, pra né? ele. Pô, Marcelo, muito obrigado pela a tua conversa aqui com a gente no My News Invest. Obrigado, Amara, por ter aberto esse espaço aqui pra gente falar de esporte e negócio de uma maneira muito interessante. E a gente espera que você esteja com a gente nas próximas edições. Vem com a gente, tem muita coisa pra gente falar desse mundo do esporte e do negócio aqui no My News. Grande abraço e a gente se fala.